Shalom, amados. Quero falar um pouco contigo sobre Israel e a sombra das coisas que viriam. Deus ele tem uma maneira de tratar com Israel muito forte. E uma maneira de cuidar de Israel muito mais forte do que a de tratar. Quando ele levantava profetas para avisar que algo ia acontecer, algo acontecia. Quando ele ia tirar Israel do lugar dele, ele tirava. Quando ele resolvia colocar, ele colocava. Algumas vezes você vai ver que Deus tirou Israel do lugar dele e levou para a Babilônia. E depois trouxe de volta. Depois Deus esparramou Israel entre as nações e depois levou de volta. E todos os impérios que se levantaram contra Israel caiu. Isaías 54:15 diz: quem conspira contra ti, cairá diante de ti, ou cairá por amor de ti. Os egípcios se levantaram e caíram. O babilônico se levantou e caiu. Os medos levantaram e caíram. Os persas levantaram e caíram. Os romanos se levantaram contra Israel e caíram. Hitler se levantou e caiu. Todos os que se levantaram contra Israel caíram. Agora, quando Deus decide corrigir Israel, ele corrige do jeito dele, da maneira dele, e não impede. Poucos dias nós vimos que Israel teve uma guerra com uma nação, a nação praticamente 10 vezes maior que Israel, em limite de tamanho 17 vezes, em população mais de 9 vezes. Mas Israel causou um grande estrago. Por quê? Porque era a vontade de Deus e o tempo de Deus. Porque se não era a vontade de Deus e tempo de Deus, qualquer povo pequeno Deus deixa corrigir Israel. E Israel já é assim, quando eles são corrigidos, eles se voltam imediatamente e clamam para o Senhor. E quando eles clamam ao Senhor, o Senhor o responde. E quando nós compreendemos isso, Isaías 54:17, ele diz assim: quem conspira contra ti cairá diante de ti, e toda ferramenta levantada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo será condenada. Então todas essas línguas que a gente vê hoje falando mal de Israel, não amam Israel, né? Todas elas estão assinando um selo de condenação. E a Bíblia diz lá em Isaías 54:17 que isto é herança dos servos do Senhor, para que aumente a confiança. Então o mundo já está sendo alinhado e definido para o grande e terrível dia do Senhor. E quando você vê pessoas tomando partido, você também vai ver quem são os que vão a perseguir o povo de Deus e quem serão os perseguidos. Mas é melhor ser perseguido e ser salvo do que se levantar contra Israel. Quem abençoa Israel é abençoado, e quem amaldiçoa é amaldiçoado. Já é um desígnio dado aos patriarcas antes da lei, e isso nada vai mudar. E como funciona isso para nós, igreja? Em Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz que a primeira aliança era a sombra das coisas que viriam. É como que um desenho de Deus, uma figura de Deus. Então tem muitas coisas que você abre a palavra ali, ela está apontando para a aliança que nós vivemos hoje. Mas a aliança que o povo de Deus, que Deus tem com o povo dele, com Israel, é uma. A aliança que tem com a igreja é pelo sangue de Jesus. Mesmo que tenha judeus que já compreenderam Jesus, mas é uma porção pequena ainda. Mas quando nós entendemos isso, né? Em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus, que foram escolhidos segundo o seu propósito, ou chamados segundo o seu decreto. E diz: porque antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o primeiro, o primogênito de muitos irmãos. E às vezes passamos por processos fortes de correção, e a Bíblia diz em Hebreus 12, que é para que sejamos transformados em uma dimensão de sermos tocados pela sua natureza santa, tocados com sua santidade.
E em Romanos 8,31 ele diz: que direis, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando nós compreendemos o agir de Deus, o afazer de Deus, as figuras proféticas que estão estabelecidas na primeira aliança, que respaldam a segunda aliança como sombra, como desenho, como figura, e nós sabemos que a igreja está caminhando para um lugar de uma diversidade maior, de um preparo para um grande mover de Deus e o grande dia de Deus, que ele vai recolher o povo dele da terra e tratar com os que ficaram de uma maneira mais severa. E nós temos que andar preparado, temos que andar alerta. Quando a Bíblia fala que ele vai vir como ladrão, ou como ele vai vir à noite, ou como ele vai vir no inferno, ele está falando, porque se é noite aqui, é dia no Japão. Não, ele está falando para você ficar vigiando para ele não pegar você dormindo em uma sonolência espiritual, tá? No inverno as pessoas estão acolhidas, escondidas, descansando, e ele está dizendo esse tempo: desperta tu que dorme, desperta tu que está em um lugar de descanso e é um lugar de trabalho, é um tempo de vigiar, é um tempo de orar, é um tempo de jejuar, é um tempo de andar preparado e preparar os outros. Que a porção daquele que nos chamou seja sobre tua vida, te despertando. Que Hebreus 12:12 esteja na tua vida, onde ele diz: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e aquele que manquejava para de mancar e faça veredas de justiça e anda em um lugar de integridade e firmeza. E Deus te abençoe.